Bom dia. Graça e paz de Jesus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 103. Salmo 103. A misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Até aqui, meus irmãos. Bendiga minha alma ao Senhor. Esse é o nosso chamado nessa manhã. Exaltar o Senhor, bendizer o Senhor, glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito. O salmista diz aqui que eu não me esqueça de nenhum de seus benefícios, de nenhuma de suas bênçãos. Como nós temos razões para agradecer ao Senhor? Primeiro, pelo que Ele é, um Deus fiel, um Deus cheio de amor, de misericórdia, um Deus que nos ama apesar de nós. E por tudo que Ele faz na nossa vida também. Pela forma tão graciosa que Ele nos conduz. Pela forma tão paciente que Ele trata conosco. Então nós vamos adorar ao Senhor, exaltar o seu santo nome. Esse Deus que é santo, poderoso e ao mesmo tempo gracioso, amoroso. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar e agradecer ao Senhor, louvá-lo. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Mais uma manhã estamos aqui porque a Tua graça, a Tua bondade, as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós mais um dia. E podemos nos reunir aqui em nome de Jesus para exaltar o Senhor, para prestar culto a Ti, ó Deus, para bendizer o Teu santo nome, para exaltá-lo, ó Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és grande, poderoso, estás sentado no trono de glória e ainda assim olha para nós. Olha para nós e trabalha em nós. O Senhor tem nos abençoado de várias maneiras, ó Pai, e que o nosso coração possa se lembrar das Tuas bênçãos, se lembrar da Tua fidelidade e bendizer o Senhor e exaltar o Teu santo nome. Nesta manhã queremos fazer isso, Senhor, como igreja do Senhor. Com esses cânticos, louvores que vamos entregar a Ti, ó Pai, bendizendo o Teu nome, agradecendo e louvando o Senhor por tudo que o Senhor é e faz, tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas. Louvado é o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos cantar ao Senhor? Acho que a primeira é o Tu és santo. Mariana vai nos ajudar aqui nesse momento.
sempre, para sempre, te amarei, e eu canto o Rei dos Reis, ao poderoso Senhor das Leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, amigo, príncipe da paz, só por ele eu viverei. No começo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno, de adoração, de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre, para sempre. Te amarei, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das Leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. E da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Da minha adoração, ó Jesus, és tu única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei,
te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvo, em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém, Jesus. Exaltamos o teu nome, te louvamos, ó Pai. Tu és a razão de estarmos aqui. É para ti o nosso louvor, o nosso culto. Cada palavra, cada nota que queremos entregar a ti, ó Pai. É para louvar o teu nome. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Chama o irmão Bruno. Vai ler o evangelho para nós. Amém. A graça e a paz esteja com todos. Muito bom dia. A nossa leitura do Evangelho vai ser Mateus capítulo 11. Nós vamos estar lendo do versículo 20 ao versículo 30. Amém? A palavra do Senhor nos diz:
Versículo 20, o título chama Julgamento para os que não creem. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido, que aflição as espera. Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isto vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, elas estariam de pé ainda hoje. Versículo 24. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Versículo 25, aí muda o título, Jesus agradece o Pai. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes ao que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas essas coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho. E aqueles que o Filho escolhe, revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Amém? Então, nessa primeira parte aqui, onde fala sobre o julgamento para os que não creem, né, do versículo 20 ao 24, fala sobre a seriedade da incredulidade. Né? Jesus denuncia ali as cidades que viram os milagres, né? Viram tudo aquilo que Jesus fez através dos milagres, mas não se arrependeram. Isso tem muita responsabilidade. Né? Ele cita muito essa questão da responsabilidade de vocês. Tiveram a experiência, conseguiram enxergar aquilo que Jesus fez através dos milagres, mas não se arrependeram. E na segunda parte aqui fala sobre a soberania, da soberania de Deus na revelação. O Pai revela Cristo aos humildes. Né? Ele trata muito bem essa questão. A salvação é obra da graça, não da sabedoria humana. E no versículo 28 a 30, ele faz um convite para nós, né? Um convite de Cristo ao descanso. Ele fala sobre Jesus chama os cansados e promete descanso verdadeiro sob seu jugo que é suave. Amém? É esse Deus que nós servimos. Um Deus de justiça, mas um Deus que traz o refrigério, ele traz o descanso, ele traz mansidão para aqueles que obedecem e vivem segundo a sua vontade. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo, pela tua palavra, por esse culto. Obrigado, Deus, por o Senhor nos trazer essa revelação que está contida nas suas palavras, naquilo que o Senhor tem proclamado à tua igreja. Que nós não possamos ser pessoas que não se arrependem, Pai, mas sim pessoas que se arrependem dia após dia, tendo essa seriedade, Pai, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor fará. Porque o Senhor é um Deus de justiça e também é um Deus de amor, um Deus que nos convida a viver a tua obra, num descanso, entregar os nossos caminhos ao Senhor, porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. O Senhor traz o descanso daquele que confia no Senhor, porque a nossa expectativa é eterna, a nossa expectativa está nas coisas do alto, Pai, e não nas coisas terrenas. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Amém. Obrigado, Bru. Quero convidar o Ricardo. Na sequência ele vai... Peraí, não, tira depois. Vai fazer a intercessão, né? Certo. Irmãos, esse momento nosso de confissão de pecados,
o Salmo 103 que nós lemos bem no começo do nosso culto, eu queria que você olhasse de novo para esse salmo. Um salmo que nos chama a bendizer ao Senhor, exaltar o nome dele que é santo, não nos esquecermos dos seus benefícios para conosco. Mas a partir do versículo 3, eu queria ler novamente para esse nosso tempo de confissão de pecados. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Até aqui, meus irmãos. E o Salmo vai continuar falando dessa misericórdia de Deus, desse amor de Deus, desse Deus tão grande, tão santo, tão poderoso, mas que também é tão amoroso, tão misericordioso. Nas palavras do salmista aqui, Deus ele não nos repreende perpetuamente. Ele não fica irado para sempre. Não nos trata segundo nós merecemos por causa dos nossos pecados. Mas aqueles que o temem, ele tem grande misericórdia. Como um pai se compadece dos filhos, assim é o Senhor. Às vezes nós, ou algumas pessoas, têm uma ideia de um Deus perpetuamente irado, mal-humorado. Nós já vimos na exposição em Naum que Deus ele se ira de fato contra toda a maldade, contra todo o pecado, contra toda a injustiça. E ele é vingador de tudo isso. Mas para aqueles que o temem, ele é consolo. Para aqueles que o temem, ele é misericórdia. Ele é graça. E nós podemos então nos arrependermos diante de Deus. Podemos confessar os nossos pecados. Então quero convidar você, querido, a pensar nisso que nós acabamos de ler. Tanto que Deus é um Deus santo, grande, poderoso, juiz de toda a terra, mas para nós que cremos, Ele é o nosso consolo. Ele é como o irmão Bruno leu. Ele nos chama a um caminho onde que o jugo dele, o fardo é leve e o jugo suave. Amém? Vamos, então, dedicar esse nosso tempo à confissão particular de pecados. Você pode fazer isso, depois eu volto para orarmos juntos.
Ó nosso Deus, nosso Pai, como somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor olha para nós com misericórdia e graça. Nós que confiamos não na nossa força, não nas nossas obras, mas em Cristo. Cristo que morreu por nós, que pagou o preço pelos nossos pecados e nos salvou. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa estrutura. O Senhor conhece as nossas falhas, os nossos pecados. E o Senhor se compadece de nós. E o Senhor olha para nós do seu trono de graça, estende misericórdia, bondade sobre nós, por meio de Cristo. E é por isso que não precisamos fingir, fugir, mentir a respeito de quem somos, a respeito dos pecados que cometemos, apesar do nosso desejo de servir ao Senhor, de não pecar contra Ti, somos ainda imperfeitos, mas confiamos na Tua graça, confiamos no Teu imenso amor, confiamos em Jesus Cristo, que morreu a nossa morte, para que pudéssemos experimentar a vida dele em nós, tomar sobre nós o seu jugo, que é suave, o seu fardo, que é leve. Esse caminho com Jesus, que é um caminho de justiça, mas também um caminho de consolo, de misericórdia e graça, que podemos trilhar ao teu lado, Senhor. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, vamos fazer um tempo de ofertório. Então, se você veio preparado para ofertar ao Senhor aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, no seu coração, sempre lembramos isso. Nós não entregamos ou damos dinheiro aqui na igreja para conseguir algo de Deus, para que Deus nos abençoe mais. Não. Ele já nos abençoou. E como demonstração de gratidão, nós repartimos, nós cooperamos, investimos na obra de Deus. Amém? Então nós vamos cantar uma música que é bem famosa, bem conhecida nossa. Te agradeço. Enquanto cantamos essa música, você pode trazer a sua oferta. Depois nós iremos orar uns pelos outros. Vamos ficar em pé. A maior bênção que Deus nos deu é a salvação. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Te agradeço. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. E com ela, todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor cuida de nós e supre nossas necessidades. E também nos tem dado um coração generoso, um coração agradecido, para que também, através dos recursos financeiros, possamos demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão e o nosso compromisso com o Senhor e o Teu reino. Continua abençoando cada irmão, cada irmã, cada família, abençoando aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, que o Senhor possa ser a esperança deles e o alívio deles. Que o Senhor também abençoe a igreja e possamos responder a esse tão grande amor e também ser instrumentos do Senhor na vida daqueles que necessitam. Abençoa para que esses recursos sejam empregados com sabedoria, com discernimento, com temor do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para também o avanço da Tua obra. Em nome de Jesus que nós assim pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Quero convidar o irmão Ricardo. Bom dia, igreja, graça e paz. Vou pedir para que vocês abram na segunda carta de Tessalonicenses, para a gente fazer esse momento de intercessão. É uma carta bem curtinha, lá no final da Bíblia, depois de Colossenses. A minha aqui tem só 2 folhas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 11, tá? Então, na minha versão, começa assim. Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas, que a fé os motivar a fazer. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês, e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então agora a gente tem esse momento em que a gente possa fazer aqui pedidos de oração e também agradecer a Deus por coisas boas que têm acontecido na vida da igreja, dos membros e de familiares, pessoas que vocês conhecem. Alguém gostaria de fazer algum agradecimento ou pedido? Uhum. Ah, o Pedrinho. Uhum.
Ótimo. Fala, Davi. Sim, o Wesley da Casa Lar está com trombose. A gente fez uma visita ontem para eles, ele está ficando mais deitado, só não pode se mexer muito. Pietro. Família do Pietro. Aniversário com o mais velho? Davi? Teve o quê? Você não gostava da monarquia, né? Cirurgia. Mais alguém? Teria algum pedido ou agradecimento a fazer? Não? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos por mais uma semana de bênçãos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas famílias aqui da igreja, pela cidade de Paraguaçu, pelo Brasil. Te agradecemos imensamente, Pai. Te pedimos que o Senhor nos acompanhe também durante essa semana que se inicia, que o Senhor esteja jogando suas bênçãos sobre nós, como o Senhor vem fazendo, Pai. Também queremos, em particular, te pedir e que esteja junto nessa implantação dessa nova igreja em Itapetininga, que o Pedrinho e essa nova igreja que está sendo implantada lá, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guiando eles, para que eles possam suceder no avanço da sua palavra, Pai, que através das vidas dessas pessoas, mais pessoas possam ser tocadas pelo Evangelho, ó Pai. Te agradecemos também pelo Pedrinho que fez aniversário, que o Senhor acompanhe os pais dele que foram lá visitar ele nessa viagem, traga-os de volta com plena saúde, Pai. Também te agradecemos pelo aniversário do David, do Obama, aqui da igreja, que ficou mais velho ontem. Que o Senhor esteja jogando bênçãos sobre ele, nesse novo ano, novo ciclo que se inicia na vida dele, Pai, sobre ele, sobre a família dele. Também te pedimos que esteja com o Wesley lá da Casa Lar, que está com trombose, que o Senhor possa cuidar dele, que ele possa melhorar o quanto antes, que ele possa voltar aos estudos, possa correr, brincar, como toda criança deve fazer, Pai. Também te pedimos que o Senhor esteja com o Geraldinho, que vai fazer uma cirurgia amanhã, capacite os médicos, esteja com eles e guie essa cirurgia para que ele possa melhorar o quanto antes, Pai, que possa sair dessa UTI, que possa ter sucesso em tudo que está fazendo lá no hospital, assim como tem tido com essa medicação que ele começou a tomar, que deu tudo certo. Pai. Também quero agradecer aqui pela família do Pietro, pela todas as famílias aqui da igreja, abençoar a vida deles, que o Senhor continue abençoando a vida de todos, Pai. Eu te peço isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Esse é um som bonito, esse som. Ele está cantando. Os irmãos perceberam a melodia que ele cantou? Está cantando. Muito bem, meus irmãos. Temos 2 visitantes hoje aqui conosco. 2 irmãos muito especiais. Antônio Cláudio, tá certo? Ruth. Olha, que bênção. Então, recebam o nosso abraço. O irmão Antônio Cláudio também é pastor. Pastoreou já algumas igrejas. E agora está aqui em Paraguaçu. Né? E numa outra oportunidade, quem sabe os irmãos poderão conhecê-lo melhor.
mas agradeço a presença de vocês. Recebam o nosso abraço. E é muito bom tê-los aqui. A mãe do David já é da casa. Não vou falar que é visitante, porque já é da casa, né? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé mais uma vez para cantarmos ao Senhor, exaltarmos aquele que é único, digno de louvor e adoração. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroado, coroado, estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado, estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Celebrarei a ti, ó Deus, como eu viver. Contarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti
cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei das tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Nosso louvor e exaltação a Ti e somente a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Quero chamar as crianças aqui.
Laís. Vou pedir para a irmã Aline conduzir essa oração pelas crianças e pela irmã Laís. Amém, amém. Querido irmão, irmã, você pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 3. Começamos a ver essa passagem tão famosa, que é, sem dúvida, o coração do Evangelho. Romanos 3, a partir do verso 16. Hoje nós vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe os versos 19, 20 e 21. E vamos fechar essa mensagem. João, capítulo 3, versículo de número 16 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui, meus irmãos. Senhor, mais uma vez, nós reunidos aqui em Teu nome, abrimos a tua palavra, que é santa, poderosa, e pedimos que o Teu Espírito, que é vivo, ativo, possa iluminar o nosso entendimento, trabalhar e mexer no nosso coração, nos capacitar a viver essa palavra. Nós pedimos assim: abençoe esse tempo de reflexão, de meditação na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem de hoje é Feitos do Amor de Deus.
Como uma pessoa que recebeu tão grande amor, esse tão grande amor que nós vimos no último sermão, esse amor de Deus que é incondicional, vive. Um pequeno resumo do que nós vimos a partir do capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 18, Jesus conversa com um fariseu, um membro daquele grupo, daquela seita judaica, separado. Os fariseus eram separados, dedicados, eles não queriam, como nós vimos, se contaminar com a helenização. Eles não queriam aceitar aquele processo imposto às outras nações, de cultura, de língua, de governo e de religião. Especialmente, eles não queriam se dobrar à religião pagã do império. A religião que misturava tudo, dos vários deuses. Não, nós vamos seguir a lei de Deus. Eles buscavam seguir essa lei estritamente. E não somente a lei, mas também as tradições. Esse é o homem que vai até Jesus e numa conversa à noite, elogia Jesus e Jesus responde, vamos direto ao ponto. Para de rodeios. É necessário nascer de novo. Nicodemos chega com elogios, reconhecendo Jesus como um mestre, mas Jesus não é apenas um mestre. Jesus é o Salvador. Jesus, ele é o Senhor. Jesus é o Rei. E essa conversa, então, é sobre vida eterna, sobre ver o reino de Deus. Como pode alguém ver o reino de Deus? Da perspectiva do fariseu, alguém agradava a Deus, alguém poderia ser aceito por Deus se observasse a lei, se fosse um rigoroso cumpridor das leis de Deus. Um religioso de primeira. E Jesus então responde, fariseu, como nós vimos, você que não assistiu, não esteve aqui no culto, agora a gente tem gravado, pode voltar lá e assistir e acompanhar. Toda a sua religiosidade, todo o seu zelo religioso não faz com que você entre no reino. É preciso algo sobrenatural, nascer da água e do Espírito. Jesus diz, é como um vento que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. É algo que Deus faz. Então, dessa conversa, a aplicação, bem perto aqui do texto que nós acabamos de ler, João 16, Jesus diz para ele, olhe para Jesus. Jesus disse, olhe para mim, né? Olhe para mim, porque eu serei levantado. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, e aqueles que olharam para ela foram curados, o Filho do Homem será levantado. Todo aquele que olhar para ele e crer nele será salvo. Esse é o contexto da passagem que nós lemos. E João 3,16 é o coração dessa passagem. Por que Deus salva pecadores? Por que Deus enviou Jesus? Porque Deus ama. Porque Deus é amor, como João depois vai dizer lá na sua primeira carta, João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Isso tem que ficar claro para nós. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque cumprimos a lei. Nós não somos salvos porque Deus se agrada de nós por nós mesmos. Nós somos salvos porque Deus amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer por pecadores. Então é preciso olhar para Jesus, é preciso crer em Jesus. Essa ênfase no amor de Deus que nos dá segurança, meus irmãos. Alguns crentes, infelizmente, vivem uma vida de tormento, de insegurança. Eles creem em Jesus, mas eles são atormentados pelo pensamento de que Deus pode deixar de amá-los a qualquer instante, se ele pisar um pouquinho fora da linha. Agora sejamos sinceros, quem aqui nunca pisou fora da linha?
Quem aqui nunca pecou? Essa semana nós estávamos conversando no nosso estudo de quarta-feira, eu pensando no sermão, vendo algumas coisas, essa conversa me despertou. Às vezes ocorre a nós um pensamento intruso. Assim, o seguinte: nossa, eu não estou merecendo essa salvação. Eu não estou fazendo, sabe? Eu estou bem aquém. Quem nunca pensou isso? Nossa, eu preciso melhorar. Confessa seu pecado agora. Você precisa melhorar ou não? Você precisa servir mais a Deus ou não? Você precisa lutar e vencer o pecado mais ou não? Sim, todos nós. Só que qual que é o problema desse pensamento? É que Deus deixa de nos amar. Ou Ele nos ama mais quando nós cumprimos algumas tarefas religiosas. O texto que nós estudamos, o texto de Lucas, capítulo 5, se eu não estou enganado, os religiosos chegam para Jesus e falam: os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, eles oram e jejuam com frequência, mas os seus discípulos estão aí comendo, bebendo. Por quê? Porque para o fariseu, para o religioso, Deus se agrada da prática. Deus se agrada daquilo que se pode ver. Mas nós sabemos que a verdade do Evangelho é que Deus não se agrada de nós por aquilo que nós praticamos. Ele se agrada de nós e nos ama porque nós cremos em Jesus. Nós olhamos para Jesus e confiamos em Jesus. Ao olhar para nós, Deus vê a justiça de Cristo em nós. Isso traz segurança. Isso nos faz repousar nesse amor de Deus incondicional. Amém? Isso tem que ficar claro, meus irmãos. Eu quero que você saia com isso na sua mente. Essa é uma bandeira. Esse é um pilar. Mas esses que receberam o amor de Deus, como vivem? Verdadeira é essa afirmação: Deus nos ama muito, desde a eternidade. Mas como eu vivo? Quais são os efeitos desse amor de Deus por mim? O que esse amor de Deus por mim, inabalável, causa na minha vida? E a grande ideia que eu quero compartilhar com os irmãos, com base no versículo 19 a 21, é: o amor incondicional de Deus pelos seus os capacita a viver de modo intencional para Deus. Então, o amor de Deus incondicional nos capacita a viver de modo intencional para Deus. Isso tem efeitos. O amor de Deus causa efeitos. No texto, olha o primeiro efeito do versículo 20, do versículo 19 ao versículo 21. O texto fala sobre o amor de Deus, sobre a maior oferta que Deus fez, o seu Filho. E olha, o versículo 19 diz assim: a condenação é esta. Porque um pouco antes, no 18, diz que Deus enviou Jesus não para condenar, mas para salvar. Mas a condenação também faz parte da mensagem do Evangelho. O juízo de Deus faz parte. E o verso 19 diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha o que João diz: a luz veio ao mundo. As palavras do próprio Senhor Jesus, né? Após a conversa com Nicodemos, e aqui o desenvolvimento dessa missão que João fala para nós. A luz veio ao mundo,
Os homens amaram mais as trevas. Qual a razão? As obras más que praticam os faz detestar a luz. Deus ama. Deus envia a solução. Mas os homens detestam, rejeitam, porque as suas obras são más. Não querem se aproximar da luz. Porque quando nos aproximamos da luz, a luz revela quem somos e nos reprova. Essa é a realidade de todos sem Cristo, meus irmãos. Essa foi a sua realidade um dia antes de Deus gerar vida no seu coração e você crer em Cristo. Você fugia, eu fugia, fugíamos de Deus. Fugíamos da luz, da verdade, da vida. Lembra as palavras de Jesus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu. Mas todo aquele que vive no pecado, porque nasceu em pecado, ao ouvir sobre o amor de Deus, acha a primeira parte muito bonita. Não é isso? Deus ama o mundo. Mas qual é a resposta? Qual é o efeito desse amor de Deus? O que esse amor causa nas pessoas? Aqueles que vivem no pecado, aqueles que praticam obras más, eles fogem de Deus. E sabe por quê, irmãos? É uma razão moral. Não é uma razão intelectual. Não é porque a pessoa não aceita. Todo o ateísmo, toda a negação de que Deus é verdadeiro, de que Ele existe, que Ele é bom, não é uma afirmativa e uma negação intelectual apenas. É uma negação moral. Por quê? Se Deus existe, se Deus é bom, se Ele é luz, eu vou ter que aceitar aquilo que Ele diz. E quando a luz vem, ela faz isso. A reação natural do pecador não regenerado, não quero. Ou eu quero só a parte que me agrada. Mas eu não quero que os meus pecados sejam expostos. Aqueles que nasceram no pecado e estão mortos em delitos e pecados, ao ouvir a mensagem do Evangelho, diz isso. Não quero mudar. Não quero ser exposto. Não quero ser reprovado. Uma ilustração disso. Os homens amam a si mesmos. Os homens amam os prazeres. Os homens amam o pecado. Você já se sentiu assim, ó? Você vem para a igreja e aí o pregador fala algo duro. Que às vezes o pregador fala coisas duras. E aí você se sente desconfortável. Ou você pensa assim, está na Bíblia. Também muito radical, né? Muito radical. Muito radical. Essa igreja é muito radical. Esse pastor, esses irmãos são muito radicais. O pastor é legalista, uma igreja rígida. O que está por trás de tudo isso? Dessas reações? Simplesmente, não quero mudar. Eu não quero mudar. Eu não quero sair do meu pecado. Eu quero continuar do meu jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, e eu vou morrer assim. Não quero a luz. É isso que Jesus está dizendo aqui, que João está dizendo, como aplicação do amor de Deus. Tem pessoas que não querem a luz, porque a luz revela o seu mal. Porque a verdade revela a mentira. Porque o bem é o contrário do mal. Esse é o primeiro efeito. Tem um comentarista que diz assim, William Hendricks, ele comenta sobre esse trecho. Uma pessoa assim
está sempre evitando a luz. Isto é, não tem nada a ver com Cristo, que é a origem e a encarnação da verdade e do amor de Deus. Portanto, nunca lê a Bíblia, recusa-se a frequentar a igreja. Em seu coração, ela odeia a luz. Irmãos, tem gente assim ou não? Tem. Querem o amor de Deus, mas não querem a luz de Deus. Querem o Filho bendito, mas não querem a verdade que Ele é e anuncia. A conclusão, meus irmãos, é: a luz veio, brilhou, o amor de Deus se manifestou em carne. Cristo Jesus. E esse amor de Deus encarnado, para alguns, é a coisa mais repugnante que tem. Para alguns, é a coisa mais intrusiva que tem. Eu não quero. Eu quero continuar desse jeito. Sabe um inseto? É um inseto. Quando você suspeita que na sua casa tem baratas, onde elas estão? Escondidas. Normalmente num lugarzinho escuro e abaixo. Não é assim? Um inseto na natureza, você ergue o tronco da árvore e lá está aquele grupo de insetos se escondendo da luz, se alimentando ali da matéria em apodrecimento. E quando a luz chega, o que o inseto faz? Se esconde, se agita. Você encontra o ninho da barata, ela não fica te esperando. Assim são aqueles que, ao ouvir a mensagem do amor de Deus, e a verdade que ela traz, e a luz que ela lança sobre os seus pecados, fazem, porque eles não querem ser expostos. Meu irmão, se você quer andar com Deus, se eu quero andar com Deus, saiba disso. Frequentemente, a luz do Evangelho, a luz de Cristo, vai expor o nosso coração. Vai expor aquelas áreas que nós temos mais dificuldade e queremos esconder. Porque o Evangelho faz isso. Cristo faz isso. Não seja como esses que, ao receber a luz, fogem. O segundo ponto, a segunda verdade, que deve ser a nossa resposta, e é a resposta de muitos de nós, o efeito ao amor de Deus é correr para Deus. Não correr de Deus, fugir de Deus, mas correr para Deus. Correr para a luz, para a verdade, para a vida. Correr para Cristo. Olha o verso 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Perceba esses verbos aí: praticar, aproximar, manifestar e fazer. Eu quero que a gente olhe para quem pratica a verdade. Aqui não é simplesmente uma percepção racional da verdade, como nós já repetimos várias vezes. O tipo, eu entendo, eu compreendi a doutrina. Na minha mente, agora eu sei que Deus me ama. Na minha mente, eu sei que nada pode me separar do amor de Deus. E na minha mente, eu sei que eu devo corresponder a esse amor, correndo até Deus. Não é simplesmente o entendimento da lei, do evangelho, da doutrina. Porque o fariseu, que é o contexto de toda essa conversa, tinha um grande entendimento da lei de Deus. Tinha um grande conhecimento intelectual. Mas nós já vimos ao longo do evangelho que esse foi o grupo com quem Jesus teve mais embate. Porque eles sabiam aquilo, mas não viviam. O texto que eu li em Mateus semana passada, Jesus diz, olhem para os fariseus, escutem o que eles fazem, sigam o que eles ensinam, mas não vivam como eles, porque eles não vivem aquilo que ensinam.
hipocrisia, religiosidade. Então, meus irmãos, essa verdade, essa prática da verdade é muito mais do que só conhecer. É a realidade concreta. É a verdadeira vida espiritual que tem origem em Jesus. Que a fonte é o próprio Senhor Jesus. Ele é o Verbo encarnado. Lá em João, eu quero ler esse texto com os irmãos. Primeiro, João capítulo 1. Volta só um pouquinho aí na sua Bíblia. A origem da verdade, da vida, é o próprio Jesus. João capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 18, não vou ler tudo, obviamente, mas eu quero que os irmãos olhem para esse texto. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele, Jesus, essa luz. Ele, João, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. A mensagem de João se inicia com isso. O Verbo de Deus, a palavra se fez carne, habitou entre nós, mas os seus rejeitaram. E outros que creram nele receberam o direito de serem filhos de Deus, de receber graça sobre graça. E João vem anunciando essa verdade, essa luz. E Jesus, então, é quem revela o Pai a nós. O uso de verdade aqui no texto expressa uma realidade da vida em contraposição a toda aparência de vida. Então, a verdade de Deus, a verdade encarnada, que é uma pessoa, não é um conceito, é o próprio Cristo, mostra essa contraposição entre a realidade de uma vida transformada e a aparência de uma vida religiosa. Esse é o contexto e é isso que Jesus está combatendo. A verdadeira vida espiritual, meus irmãos, respondendo àquela pergunta, aquele questionamento intrusivo. A verdadeira vida espiritual não consiste na lei como regra. Ninguém vai ser agradável diante de Deus por causa da lei que cumpre, por causa do zelo espiritual que tem. Mas o fundamento é Cristo. E olhar para Ele, crer nele, é o primeiro passo de praticar a verdade. Qual é a evidência de alguém que respondeu ao amor de Deus na prática da verdade? Arrepender-se. É isso que Deus requer de todo aquele que ainda não se entregou a Cristo. Crer na verdade, praticar a verdade, é se render a Jesus. É confessar os seus pecados. Antes, fingir os pecados, esconder os pecados. Não confessar os pecados. Depois, impactado pelo amor de Deus, confessar os pecados.
Cristo que é essa luz que ilumina toda treva. Corra para Cristo, meu irmão. Corra para Cristo. Eu estou pregando para a maioria de crentes aqui. E crentes pecam. E como que nós devemos lidar com o pecado? Correr para Cristo. Correr para a cruz. Correr aos pés de Jesus. E o propósito e o resultado disso, quando nós estamos firmes em Cristo, não fingimos ser quem não somos, não queremos esconder debaixo do tapete, mas abrimos o coração diante de Deus, tem um resultado. Aquilo que João disse, as obras dessas pessoas que praticam a verdade, se aproximam da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São feitas em Deus. Alguém pode ouvir esse sermão e o sermão anterior e concluir: que beleza! Deus me ama. Ele não espera que eu fique fazendo ritos religiosos. Ele não espera que eu fique cumprindo protocolos. Então eu vou viver de qualquer maneira. Não. Porque a evidência de alguém amado por Deus, seguro no amor de Deus, é que ele se aproxima cada vez mais da luz. Ele tem sede e fome de Deus. Ele quer ouvir aquilo que Deus tem a dizer. E como resultado dessa vida de Cristo, ele faz obras, não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Essas obras, elas são o resultado dessa salvação e desse amor. A Ara traduziu assim, a Almeida Revista Atualizada: obras feitas em Deus. A NVI traduziu: obras realizadas por intermédio de Deus. E a NVT traduziu assim: obras para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. A lógica é muito simples. Quem pratica a verdade caminha cada vez mais em direção à luz. Não é apenas confessar, mas caminhar em direção a ela e viver conforme essa luz. É uma vida transformada por Cristo. É um caráter transformado, é um coração transformado de dentro para fora. Uma vida que não teme a exposição divina. Nós já vimos em outros sermões que Deus corrige o filho que ama, a quem quer bem. Então, o nosso coração deve estar aberto para isso. E nós devemos buscar essas obras feitas em Deus. Obras que são consequências da vida transformada, da nova vida em Deus. Não podemos cair nos extremos. Porque a regeneração, que é o ato de Deus gerar vida naqueles que estavam mortos, leva à santificação. O Bruno pregou alguns domingos aqui sobre esse tema tão importante. A prática do bem como fruto de uma nova vida. A prática de obras feitas em Deus, por intermédio de Deus. Deus é a origem dessas obras, meus irmãos. Todo bem que nós fazemos, todo ato digno de elogio, fazemos porque Deus gera isso em nós. Porque a palavra de Deus nos ensina. Temos vários paralelos joaninos que apontam não apenas para Deus, mas que as obras são feitas para Deus, mas a partir de Deus. Se não fosse Deus a nossa fonte de sumo bem, nós não faríamos essas obras. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, os que creem são os que foram regenerados por Deus. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz: sem mim vocês nada podem fazer.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês precisam estar em mim. 1 João 2,29. Eu quero que você abra lá na carta de 1 João e nós estamos caminhando para a conclusão. Quero ler 2 textos nessa carta, finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 29. Diz assim: se sabem que é justo, reconheçam também. Deixa eu ver se continua João mesmo. João, capítulo 2, versículo 29. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Mais um pouquinho, no capítulo 3, verso 9, olha o que João diz. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E com uma ênfase muito grande no capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação dos nossos pecados. Então, meus irmãos, o resultado dessa nova vida em Jesus, desse amor incondicional tão grande por nós, é uma vida que agrada a Deus. É uma vida não na prática do pecado, mas uma vida que expressa esse amor de Deus. Nós servimos a Deus, queridos, não na base do desempenho. Como eu sou capaz de fazer coisas para Deus? Nós servimos a Deus na base do testemunho. É aquilo que Deus está realizando no seu coração. Por isso que é muito próprio, é muito comum que um crente verdadeiro ele tenha esse sentimento. Qual? Eu preciso melhorar para Deus. Eu queria orar mais. Eu gostaria de ler mais a Bíblia. Eu quero servir mais a Deus. O perigo é quando o crente acha, estou bem, estou assistindo Netflix, estou passeando, estou curtindo a vida, e eu vou lá dar uma esmola para Deus no domingo, 1h30. Não. O crente vive como um testemunho. A vida de Cristo nele faz com que essas obras se manifestem para a glória de Deus, porque elas são feitas em Deus. Isso é um verdadeiro golpe no moralismo e é um verdadeiro golpe no legalismo. Eu concluo com 2 aplicações. O nosso foco não é ser uma pessoa exemplar, mas viver a vida que Deus já gerou em nós. E a aplicação, isso nos protege de 2 extremos. Achar que obras boas vêm de você. Obras de justiça que agradam a Deus vêm de mim. Não vem. De mim só vem pecado. De você só vem pecado, querido. Desculpa. Fácil você explode. Fácil você pensa coisa ruim. Fácil você não tem paciência, e eu também. Mas as boas obras que vêm de Deus nos protege do extremo do moralismo. Achar que eu posso ser bonzinho por mim mesmo. Não consigo. Eu preciso de Deus. E também nos protege contra o antinomismo. O que é o antinomismo? Antinomos, anti-lei. Então quer dizer que tudo aquilo que a Bíblia ensina
Todas as exortações do Evangelho, as exortações do Novo Testamento, não servem para nada? Não. Servem sim. Resgatando a passagem de Jesus, debatendo com os fariseus, ele diz: haverá um tempo em que o noivo será tirado, e então eles jejuarão. Enquanto Jesus caminhava com os discípulos, era um tempo que eles desfrutavam da presença corpórea de Jesus. Mas depois que Jesus foi elevado aos céus e o Espírito veio, nós devemos sim nos dedicar a essas práticas do jejum, da oração, não como forma de alcançar o favor de Deus, mas como alcançados por esse favor, buscando agradar a Deus. Então, nem moralismo legalista e nem antinomismo, viver sem parâmetro, mas o verdadeiro evangelho produz naqueles que creem em Jesus, inevitavelmente, obras que glorificam a Deus. Obras que são feitas por intermédio de Deus e obras que apontam para a glória de Deus. Essa é a vida que nós devemos buscar e confiar que Deus gera em nós, como resposta do amor de Deus. 2 efeitos do amor de Deus: fugir de Deus, da luz e da verdade, ou correr para Deus, para a luz e a verdade. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado por essa palavra que nos encoraja, ao mesmo tempo que nos dá consolo, conforto no teu grande amor. Também nos desafia a viver de modo verdadeiro diante de ti. Não com hipocrisia, mas com sinceridade de coração, permitindo que o Senhor transforme a nossa vida, permitindo que o Senhor lance luz em nossas trevas e pecados e nosso coração enganoso, fazendo com que tudo que nós fazemos em teu nome e para o Senhor, como um testemunho daquilo que o Senhor está fazendo em nós, não por méritos, não pela nossa própria capacidade, mas pela vida verdadeira que vive em nós, a vida de Jesus. Em nome de Jesus pedimos ajuda-nos, ó Pai. Enche-nos desse desejo de correr para Ti, de correr para a verdade, para a luz, para Cristo, para o amor de Deus por nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito bem. Irmãos, hoje nós começamos um pouco tarde, né? E por isso estamos terminando bem já com o horário apertado. No meu planejamento, nós iríamos fazer a ceia agora. Mas penso que podemos deixar para a semana que vem, por 2 razões. Nosso tempo e também porque tem muitos irmãos ausentes, foram viajar. A Bel não está bem hoje também, né? Está meio gripada, ela mandou uma mensagem. E outros faltaram mesmo. Então, para que a gente possa participar, né, como igreja, vamos deixar para a semana que vem, tá bom? Nós não fazemos um rito, mas nós fazemos um memorial. Então, vamos deixar para a semana que vem. Vamos nos colocar em pé. Que o amor de Deus, esse amor tão grande, esse amor incondicional, que a graça de Jesus, graça maravilhosa que nos alcançou e que nos sustenta, que a consolação, a presença, a companhia doce do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje, sempre, até a volta de Jesus Cristo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Ótimo domingo, ótima semana.